E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba. Nossa aula de hoje, nós vamos discutir a Europa ali na primeira metade do século XIX. A Europa pós a queda do Império Napoleônico e no momento que nós teremos uma reorganização das forças conservadoras do antigo regime que venceram o Império de Napoleão Bonaparte. Porque o foco central é sobre as revoluções liberais e o nacionalismo. E essas revoluções liberais de 1820, 1830, 1848, onde você terá a presença de movimentos nacionalistas, na verdade, esses movimentos eles acabam sendo uma reação às forças conservadoras do Congresso de Viena e da Santa Aliança, que estão tentando trazer de volta o antigo regime, que estão tentando trazer de volta ou restaurar o tradicionalismo monárquico, ou seja, as monarquias absolutistas. No momento também que se tem o proletariado, inspirado ali nas concepções liberais do iluminismo, e até mesmo em algumas doutrinas sociais, como é o caso do socialismo utópico, o proletariado buscando melhores condições de vida por conta do lastro de desigualdade deixado pela Revolução Industrial, por conta dos processos revolucionários liberais não ter melhorado a vida desse proletariado. Então, esse proletariado que vai se conscientizar, pelo menos ali em 1848, você vê um proletariado consciente, politizado, um proletariado, principalmente o parisiense, que vai, inclusive, se inspirar no socialismo utópico. Então, nós iremos discutir esse processo revolucionário dessa Europa de 1820, 1830, 1848, essas revoluções liberais e o nacionalismo. Nós temos 3 pontos importantes. Analisar o quadro geral das revoluções de 20 e 30, observar as características dessas revoluções, analisar também não somente as características dessas revoluções, mas como elas vão se dar, principalmente em Portugal e França. Segundo ponto, a primavera dos povos, entender o sentido de primavera, porque esse termo ele é utilizado, por exemplo, em outros momentos distintos, como na época da Guerra Fria, na antiga Tchecoslováquia, na capital Praga, se utilizou o termo primavera de Praga. Em 2010, 2011, nós temos, iniciando na Tunísia, o termo primavera também, mas relacionado à primavera árabe. Então, entender o sentido do termo primavera e principalmente a ideia de 1848 e analisar alguns pontos dos movimentos nacionalistas que ocorreram em 48. Ok, galerinha? Então vamos lá. Olha só. Quando você fala das revoluções liberais de 1820 e 1830, existem algumas características interessantes para nós refletirmos sobre essas revoluções. Uma delas é que nós estamos diante de revoluções que elas acabam sendo uma reação às forças conservadoras ou reacionárias do Congresso de Viena e da Santa Aliança, as forças que derrotaram o Império de Napoleão Bonaparte. As forças que tinham na linha de frente, principalmente países como Áustria, Prússia e Rússia, que eram monarquias absolutistas. E a Inglaterra, que apesar de ser uma monarquia liberal, mas a Inglaterra ela apoiava essas forças conservadoras, o que mostra que a posição política que a Inglaterra tinha na Europa no início do século XIX era uma posição conservadora. O fato é que nós estamos diante de movimentos, esses movimentos de 1820, 1830, eles são movimentos que vão reagir à tentativa de retorno ou de restauração do absolutismo político por parte dessas forças restauradoras do Congresso de Viena e da Santa Aliança. Além disso, observe que esses movimentos liberais de 1820 e 1830, esses movimentos eles vão ser liderados por quem? Pela burguesia. A burguesia industrial acaba sendo a grande vanguarda, o carro-chefe desses movimentos que vão ocorrer na Europa em 1820 e 1830.
A burguesia industrial, ela está basicamente como o quê? Como principal responsável por liderar esses movimentos. Porém, é importante observar que esses movimentos eles vão contar com a participação de setores populares. Setores populares rurais, setores populares urbanos irão participar, irão apoiar a burguesia nessa onda de liberalismo, de movimentos liberais, revolucionários que vão se espalhar em diversos cantos na Europa por volta de 1820 e 1830. Movimentos que, na verdade, estão valorizando ideais do iluminismo e da Revolução Francesa. Movimentos que valorizam, a partir do liberalismo, o constitucionalismo, a cidadania, a democracia e até mesmo os princípios nacionalistas. Na verdade, esses são os elementos ideológicos, os valores ideológicos que vão estar presentes dentro desses movimentos liberais. Você vê a democracia, você olha o constitucionalismo, você olha o republicanismo, você olha o nacionalismo dentro desses movimentos. E como exemplos, nós temos, por exemplo, a Revolução do Porto, em 1820, em Portugal. Um movimento liderado pela burguesia de Lisboa, liderado ali pelas cortes de Lisboa, que simplesmente vão impedir com que os Bragança, no momento que eles voltarem com a corte portuguesa que estava no Brasil, no momento que essa corte voltar, os Bragança, representado por Dom João VI, não iria assumir como monarca absolutista, e sim como monarca liberal. Então nós temos claramente aqui a Revolução do Porto, que em Portugal ela teve um caráter inclusive liberal. Mas observe que na linha de frente dessa revolução, você tem uma burguesia portuguesa, que é uma burguesia que ela está muito vinculada às práticas mercantilistas. Por isso que em relação ao Brasil, a Revolução do Porto, ela tem um caráter conservador. Porque por mais que em Portugal ela assuma um caráter liberal, porque ela é anti-absolutista, mas em relação ao Brasil, ela propõe a recolonização do Brasil. Então ela acaba assumindo um caráter conservador. Observe que ela foi um dos fatores que acelerou o processo da independência política do Brasil. Outro exemplo de movimento liberal que nós teremos na Europa aqui, nesse período de 1820 e 1830, é a Revolução Liberal na França. A revolução liderada pela burguesia francesa, mas que contou com o apoio do proletariado parisiense. Os trabalhadores urbanos de Paris apoiaram a burguesia na derrubada de Carlos X. Carlos X que representava a restauração. Carlos X que representava as forças conservadoras do Congresso de Viena e da Santa Aliança. E o movimento liberal de 1830 na França, ele destituiu Carlos X. E ali a burguesia liderava com o apoio do proletariado. E no lugar de Carlos X, nós teremos uma monarquia constitucional, uma monarquia parlamentar, a monarquia do rei Luís Filipe de Orleans, o chamado rei burguês. A partir de 1830, com a queda de Carlos X, através desse movimento revolucionário liberal, teremos a presença de uma monarquia parlamentar ou constitucional na França, sob a liderança do rei burguês Luís Filipe de Orleans. Ok, galerinha? Beleza? Quando você discute as revoluções de 1848, observe que elas são conhecidas como a primavera dos povos. Inclusive a palavra primavera dá a ideia de quê? De desabrochar. É o desabrochar. Ou seja, as revoluções de 48, elas aconteceram no primeiro momento na França. Mas elas acabaram desabrochando em diversos cantos da Europa e até mesmo da América Latina. Se nós analisarmos no Brasil do Segundo Reinado, a Praieira, um movimento liderado ali em Pernambuco, liderado pelo Partido Liberal da Praia, a Praieira no Brasil do Segundo Império, no Brasil da monarquia, a Praieira foi um movimento inspirado na Primavera dos Povos da França de 1848. Então, a palavra primavera dá a ideia do desabrochar, que é o que vai acontecer em 48. E quando você vê os povos, é que você vai ver a presença de um proletariado politizado, mais consciente, como diria o historiador Eric Hobsbawm, um proletariado que aparecerá politicamente.
ele vai aparecer politicamente em 1848. Isso fica muito claro na França, porque 48 surge a Primavera dos Povos, o ponto de partida é a França. E na França você vê um proletariado que conta com apoio, inclusive, de alguns setores ligados a uma classe média socialista. Nós temos setores de uma classe média francesa socialista que apoia esse proletariado em 48, mas onde esse proletariado ele vai se inspirar no socialismo utópico. Ele se inspira no socialismo utópico e ele vai para as ruas, ele monta barricadas. Inclusive, uma das principais formas deles se unirem era através dos banquetes. E ele vai lutar contra o rei burguês, Luís Filipe de Orleans. Um rei que ele ajudou, um monarca que ele ajudou a colocar no poder lá em 1830. Ele ajudou a colocar. Só que esse monarca, na verdade, ele não melhorou as condições de vida desse proletariado. Esse proletariado, as suas condições de vida eram extremamente o quê? Precárias. E ele vai para as ruas. Ele se reúne através de banquetes, o que leva o próprio monarca francês a proibir os banquetes, porque ele sabia que era ali que o proletariado costumava basicamente se articular. E ele vai para as ruas de uma forma extremamente violenta. Ele vai montar barricadas. Ele luta contra o governo de Luís Filipe de Orleans, onde justamente ali se vê o quê? A luta do proletariado por melhores condições de vida, onde esse movimento ele vai ser reprimido após a queda de Luís Filipe. Que Luís Filipe cai com a Primavera dos Povos de 1848 na França. E após a queda da monarquia de Luís Filipe, a França vai viver uma segunda república. E a segunda república francesa ela vai reprimir as manifestações de 48 na França. Mas se você parar para analisar as demais regiões da Europa, 48, aonde se tem movimentos acontecendo na Europa, ou seja, no restante da Europa, onde nós teremos ondas revolucionárias acontecendo em 48, essas ondas revolucionárias, elas são liberais e nacionalistas. Nas demais regiões da Europa, onde você tem a presença de movimentos revolucionários em 1848, você tem uma tendência do liberalismo e do nacionalismo. Por isso que os movimentos de 1848 predomina o liberalismo e o nacionalismo, mas há uma tendência socialista por conta da Primavera dos Povos francesa. Então, predomina na Europa movimentos do liberalismo e do nacionalismo em 48, mas com uma tendência socialista por conta, socialista utópica, evidente, por conta ali da Primavera dos Povos de 1848 na França. Movimentos que nós temos a presença do nacionalismo. E 48 é a época, inclusive, do romantismo. O romantismo que vai influenciar os movimentos nacionalistas. Ainda em 48, por exemplo, alguns alunos às vezes perguntam, Jereba, por que não se inspirou no socialismo científico, o socialismo marxista, que é um socialismo que fala de uma revolução socialista, de uma luta armada, de uma luta de classe, de uma ditadura do proletariado. Então, por que, por exemplo, 48 na França não se inspirou nesse socialismo? Ora, senhores, em 1848, Karl Marx ainda está lançando o Manifesto Comunista, uma obra didática feita para o proletariado. Ele está lançando em 48 o Manifesto Comunista. Daí você observar que ainda o espaço de tempo ainda é muito curto para que esse proletariado ele conheça, evidentemente, as ideias do marxismo ou do socialismo científico que didaticamente vão estar presentes no Manifesto Comunista. Ok, galerinha? Beleza? E para poder se aprofundar ainda mais as ideias dos movimentos nacionalistas de 48, observe que esses movimentos que vão ocorrer na Europa, aonde se tem o nacionalismo, esses movimentos de 48, eles são movimentos que vão ser liderados por uma burguesia industrial nortista. São movimentos liderados por uma burguesia industrial nortista. Os dois maiores exemplos que nós podemos apontar é o caso, por exemplo, da região da Península Itálica, porque eu não posso falar ainda de Itália em 1848. A unificação da Itália só vai se dar mais tarde, por volta de 1870 a 71.
Mas observe que em 1848, nós já temos no norte da Península Itálica, nós temos o reino de Piemonte, Sardo-Piemonte, a burguesia industrial desse reino piemontês. Essa burguesia, ela vai liderar o movimento nacionalista de unificação da Itália. Porque quando você fala dos movimentos nacionalistas de 48, esses movimentos eles têm um caráter unificador. Falar dos movimentos nacionalistas de 48 é falar de um caráter unificador, ou é emancipacionista. Ou você vê luta para unificar regiões, como por exemplo a da Península Itálica, ou você vai ter lutas emancipacionistas. Diferentemente, por exemplo, dos movimentos nacionalistas do século XX, ou mesmo agora do século XXI. Quando você fala de movimentos nacionalistas do século XX e do século XXI, você tem movimentos de caráter o quê? Separatista. Já os movimentos nacionalistas do século XIX, da Primavera dos Povos, de 1848, eles vão ter um caráter o quê? Unificador. Tá? Nós temos, evidentemente, aqui um caráter unificador. E isso também irá ocorrer no que nós vamos chamar mais tarde da Alemanha. A Alemanha, que em 48 ainda não é a Alemanha. Ela é formada por uma série de estados independentes. Observe que, em 1848, um dos estados do norte da Alemanha vai liderar a unificação da Alemanha, em 1848. Não vai dar certo, vai ser sufocada, como foi também a da Itália. Mas ali você tem o estado da Prússia. A burguesia nortista prussiana, ela está liderando a unificação da Alemanha, em 1848. Como, por exemplo, a burguesia nortista do reino piemontês, ali no norte da Península Itálica, liderou o movimento de unificação da Itália. Observe que dentro dessa perspectiva, os projetos unificadores nacionalistas na Europa de 1848, principalmente quando você vê aqui a Itália e a Alemanha, eles são projetos que vêm com uma proposta para consolidar o capitalismo. Existe uma proposta para consolidar o capitalismo. Afinal de contas, observe que na linha de frente desse movimento, você vê os setores da burguesia. A burguesia industrial, ela está na linha de frente desses movimentos. Movimentos que vão ser fortemente influenciados pelo romantismo. O romantismo de 48, principalmente com as ideias de paixão, de passado, a valorização da paixão, a valorização do passado, a valorização basicamente do herói. Então, nessa perspectiva, a literatura romântica, ela vai ser capitaneada, a literatura romântica, ela vai ser capitaneada pelos movimentos nacionalistas unificadores. É interessante, por mais que o romantismo, ele seja um movimento até que, de certa forma, criticou os valores burgueses. Porque se você olhar basicamente para o movimento da literatura romântica, ele faz crítica aos valores burgueses. Mas a burguesia, apesar disso, a burguesia usará o romantismo, certo, galera? Ela vai usar o romantismo como uma forma de quê? De trabalhar a ideia do Estado-nação, a ideia da unificação, a ideia de um país, de um Estado unificado, de um território definido, uma ideia nacionalista que surgiu ali no século XVIII. O nacionalismo que basicamente tem ali o seu momento de surgimento, de aparecimento no século XVIII. Então é fundamental você perceber que esses movimentos nacionalistas na Europa de 1848, principalmente aqui no reino de Piemonte, principalmente aqui nesse estado prussiano, ou seja, na Península Itálica, o que nós chamamos também ali mais tarde de Alemanha, são movimentos que, apesar de serem duramente reprimidos, eles foram duramente reprimidos, tanto prova que Itália e Alemanha só se unificarão mais tarde, eles foram movimentos que, na verdade, trabalharam a ideia da unificação, ou outros movimentos na Europa chegaram a trabalhar a ideia da emancipação ou do que nós chamamos de independência política. Ok, galerinha? Então, não esqueçam, é importante reassistir sempre as aulas para o melhor entendimento.
Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.